A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no tema proposto para essa noite, para estas duas noites, Efésios 2. 5 a 8 nos diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Pode sentar. Glorificando o nome do Senhor. Com essa leitura eu quero saudá-los com a paz do Senhor, cumprimentar a todos, os pastores, os obreiros aqui, pastor Eric e pastor Eliane. Quero dizer que foi um bálsamo, um refrigério para os meus ouvidos, meu coração, minha mente, todo o meu ser foi estremecido, desde as primeiras canções, os músicos talentosos, instrumentistas, essas mulheres com essa voz que veio do céu com certeza, me encantaram. Estou sem palavras, mas eu preciso falar, então eu precisei me recompor. Glórias a Deus por isso. Cadê a nossa irmã líder, maestrina aqui do grupo? Não está? Mas enfim. Eu vim de bem longe, né, de terras longínquas, praticamente do extremo oeste catarinense. Eu estava em descanso, que era um pouquinho mais longe. Cansei de descansar e fui para Santiago do Sul, desbravar ali um povoado de 1.700 habitantes, mas tem uma igreja bonita, suntuosa como essa, e foram vocês, os irmãos do litoral, que abençoaram para que aquela igreja ficasse pronta, e a casa pastoral também. Deus os abençoe. E todas as vezes que for levantada uma campanha para que as igrejas no extremo oeste catarinense sejam construídas e as casas pastorais, abençoem, porque vocês serão grandemente recompensados. Reconciliação. Acredito eu que alguns eventos já aconteceram aqui, nesta mesma igreja, e o tema já foi explorado com cuidado, com zelo. Acredito também que talvez até o final do ano alguns outros ministros passarão por aqui e também estarão ministrando sobre o tema que foi escolhido para o ano todo aqui na cidade de Blumenau. Só vou tomar um golinho. Pode descer, que é perigoso ficar aí. Mas eu creio que mesmo que se nós pregássemos todos os dias sobre reconciliação e graça, todos os dias, o dia todo, ao final deste ano, o tema seria mudado novamente. E nós não teríamos esgotado o tema. Nós não teríamos, é como se chegássemos ao pé da montanha. Então nós olhássemos aquela grande montanha, e nós só estamos no pé da montanha, descobrindo essa multiforme da graça, da bondade e do amor do nosso Pai para conosco. Amém? A teologia da reconciliação é característica das epístolas paulinas, tanto que Efésios, ela é considerada a rainha das cartas paulinas, porque em Efésios, Paulo tem um vislumbre da revelação de Deus a respeito da reconciliação. E Paulo fala muito bem sobre a reconciliação. Ele foi inspirado e recebeu uma revelação. E é dentro desta revelação, com muito temor e muito amor de Deus, que eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor também ministrou no meu coração. O pano de fundo que Paulo escolheu ou entendeu para qual ele pudesse trabalhar sobre reconciliação foi justamente perceber a imundícia que estava o homem, totalmente distante de Deus, totalmente alheio àquilo que o apontasse para o sagrado. Paulo entendeu a desunião de Deus, a inimizade do homem para com seu Criador, do homem com Deus.
Paulo percebeu a rebeldia humana para com seu Deus. Paulo, ele conseguiu perceber, e as suas cartas falam isso, de uma feroz hostilidade, de uma agressão do homem para com o seu Criador, de uma desobediência que afastava o homem de Deus, o Deus que proveu todas as coisas, que fez todas as coisas. E isso surgiu e nasceu no pecado original, no pecado de Adão. Mas Deus, como é um Deus que... A Bíblia, quando ela fala que Ele é um Deus de grande amor, esse grande amor nós precisamos interpretar bem e entender que um texto mais preciso vai dizer que é um Deus de muito amor. De muito amor. Esse muito, ele é exagerado. E esse Deus de muito amor, ele então provê um caminho para que o homem saísse dessa situação sem esperança, sem Deus no mundo. E essa maneira que Deus encontrou foi através da reconciliação. A Bíblia fala, Paulo expressa uma palavra bonita que diz, por causa do beneplácito. O beneplácito é um termo que diz de concordância. Deus concordou que iria reconciliar o homem consigo. Ele decidiu. Aleluia. Paulo fala do mistério de Cristo. E desse mistério de Cristo, Paulo exalta a sua morte e a sua ressurreição. E Paulo ensina então que através da morte, da ressurreição de Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. Aleluia. O ato da reconciliação é um presente de Deus para nós. Entende o que você faz? É reconciliação. Entende o que você era? É reconciliação. Entende o que Deus quer de você? É reconciliação. Porque quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus, Rumaramachaya, através de você. Aleluia. Efésios é escrito para explicar sobre a morte de Jesus na cruz. E Paulo esclarece tudo. Ele explica que através da reconciliação, novamente nós fomos unidos, não mais judeus, não mais gentios, mas um só corpo em Cristo. E juntos formando a igreja. Ele é digno, dá uma salva de palmas para Ele. Aleluia. A reconciliação, ela não é a salvação em si, mas a reconciliação é um meio condutor da qual Deus proveu, um presente de Deus para que nós chegássemos até Ele. Eu ouvi uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, é o pastor que comenta as revistas da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, também escreve livros. E ele contou uma história a respeito sobre a reconciliação, para a gente ter uma compreensão mais junto, mais próxima. E ele então conta de uma família que ele conhecia, de uns amigos fazendeiros que ele conheceu, e um daqueles meninos daquela família foi embora. É uma história parecida com a história do filho pródigo. Mas diz que o pai ficou muito decepcionado com aquele filho e ele então ficou muito magoado. E ele rejeitou aquele rapaz. E ele não permitia que nem mesmo na mesa, quando se alimentassem, alguém falasse sobre o nome daquele menino. Mas a história também diz que a mãe, como amava muito aquele filho, adoeceu. E ela adoeceu muito ao ponto de chegar ao leito de morte. O médico veio, fez a medicação, consultou, olhou, diagnosticou e disse: ela não tem doença, ela tem dor e ela vai morrer. Então a mãe no leito de morte clamou que o seu último desejo era ver o seu filho que estava distante. Aquele pai esmerou-se em procurar aquele menino, o encontrou e o trouxe para casa. E lá ali no quarto, junto da sua mãe, em lágrimas, naquele leito de morte, ele abraçou a sua mãe, ela segurou a sua mão e pediu a mão do pai. Então ela uniu as duas mãos, uma à outra, e faleceu. Jesus fez assim. Ele
morreu para que nós nos reconciliássemos com nosso Pai. Aleluia! Glórias a Deus. Eu quero voltar um pouquinho no Gênesis, porque é lá no Gênesis que começa essa história da reconciliação. A Bíblia fala no início do Gênesis que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden era uma expansão, era um lugar. Mas Deus não queria dar apenas um Éden para Adão e Eva. Ele queria dar um jardim. E ele cuidadosamente, a Bíblia fala, Deus plantou um jardim no Éden. E na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Essa viração do dia, quando a gente começa a buscar outras traduções mais apuradas, a gente vai entender que era tardezinha. É como se o calor do dia fosse acabando, começasse a noite chegar e um frescor dominasse o ambiente. Então Deus vinha caminhando e chamava Adão, Adão. E ali Deus se comunicava, comungava com Adão. Eles tinham um relacionamento de intimidade. Mas também a Bíblia fala em Gênesis no 3, 8 e 9, quando da queda de Adão, que Deus então expulsou Adão do jardim do Éden e colocou anjos para proteger o jardim, e não para que não mais Adão pudesse voltar ao jardim. A Bíblia deixa claro que Adão então estava destituído, tanto quanto Gênesis 3 e 23, quando diz que Deus expulsou Adão, também Paulo vai falar em Romanos 3 e 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram. O pecado original de Adão, ele passou para toda a humanidade. E a Bíblia fala que esse pecado nos separou de Deus, que um grande muro foi levantado entre nós e nosso Deus. Escutem, escutem. Deus é santo. O nosso Deus é santo. Ele não coabita com o pecado. Ele não tem relacionamento com o pecado. Não se mistura o santo do profano. O sagrado e o profano não andam juntos, porque o nosso Deus é santo. Sendo um Deus santo, ficamos distante dele, longe dos seus olhos. Mas a Bíblia fala que também o pecado original gerou seus filhos, os pecados. Então veio os assassinatos, os roubos, as mentiras, as divisões, a promiscuidade. A Bíblia fala que a terra negou seus frutos e passou a dar espinhos e abrolhos. Com dores vamos gerar filhos e com dores vamos enterrá-los. Isso foi proveniente do pecado. A Bíblia fala também que distante de Deus estávamos sem paz no mundo. Quando eu penso, quando a Bíblia falando em espinhos, eu lembro em agulhas. E eu acompanhei minha mãe 2 anos lutando contra o câncer. Um câncer maligno que a consumiu dia a dia, devagarzinho, bem de leve. Mas uma coisa interessante, enquanto a minha mãe morria, porque você a via morrendo dia após dia. Então eu percebi que numa noite eu vi como se fosse o anjo da morte ali na porta do quarto dela. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu não quero que a minha mãe tenha lutas, angústias para morrer. Foi uma mulher desde cedo crente, compôs mais de 200 hinos, evangelizou muitas crianças na escola bíblica dominical que hoje são pastores. Então Deus me fez ver, através da sua reconciliação, que Ele não via minha mãe doente,
mas de que Ele estava com ela o tempo todo. E nos últimos dias, para ela falecer, Ele me mostrou que Ele a abraçava e ela estava em seus braços. E quando ela faleceu, eu não via mais Jesus ali com ela, mas eu a via muito feliz. Não mais dores, não mais agulhas, não mais quimioterapia. O Deus que a reconciliou em Cristo Jesus já estava guardado, já tinha guardado. Aleluia. Meu pai também faleceu nesses 2 anos, mas a história do meu pai já é diferente. Só um pouquinho mais baixo, meu amado. Amém, obrigada. Meu pai abandonou minha mãe com 7 crianças pequenas. Fomos criados praticamente por minha mãe e os vizinhos. Nós apanhamos no rosto porque não tínhamos pai. Passamos fome também porque não tínhamos pai. Fomos perseguidas também porque não tínhamos pai. E meu pai viveu distante a vida toda. E meu pai faleceu sozinho, por abandono, doente e solidão. E nós não pudemos fazer nada. Ele morava no Ceará e nós conseguimos pagar passagem de avião para um irmão nosso para poder enterrar nosso pai lá no Ceará. Foi uma morte triste, sozinha e solitária. Ele teve o quinhão dele aqui na terra. Mas isso não me traz mágoa nem rancor. E não foi isso que eu desejei para ele e não desejo. Porque eu entendi que no final da vida dele, eu fiquei sabendo que ele procurou uma igreja. E ele servia Jesus naquela igreja. E ele queria vender tudo que ele tinha. Queria voltar para cá. E reconciliar-se com os filhos. Ele não teve tempo. Mas Deus trabalhou no coração dele. E por que Deus fez isso? Porque no plano original de Deus sobre a reconciliação, Ele não olhava meu pai apenas como aquele homem que abandonou a sua família, que era ruim, que maltratava sua esposa e maltratava seus filhos. Quando ele olhava para meu pai, ele se lembrava de quando meu pai começou como esses meninos, cantando e tocando numa igreja. Quando ele se casou e era um presbítero de uma igreja, e ali ele cuidava de uma congregação. Ele se desviou e muitos anos ele não quis mais saber de Jesus. Mas o Espírito Santo me fez lembrar que algumas madrugadas eu me acordava e ouvia meu pai sentado na porta de casa, com um violão na mão, tocando e cantando. Pela manhã, tu ouvirás a minha voz. O Espírito Santo disse para mim, quando Deus olhou para o teu pai, quando ele ia morrer, ele viu Jesus na cruz, salvando ele, reconciliando ele com o mundo. Quando Deus olha para você, Ele não vê você apenas com uma guitarra, tocando a sua guitarra. Ele vê você um instrumento da graça, do amor e do perdão dEle na sua vida. Nunca volte atrás, nunca olhe para trás. Lá não tem nada que te interessa, lá só tem o mundo com sua concupiscência e seu pecado. Olhe para mim, mas olhe para a cruz. Lá está teu Cristo, lá está a tua salvação, de lá vem a tua redenção, filho. Aleluia! Adorado, adorado. Mas depois que Adão pecou, o mundo escureceu, ficou sem brilho, sem cor, sem sabor, sem cheiro. Então nós vamos para João 13,16. Que Jesus tem uma conversa clássica com Nicodemos. E ele fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende nada. Mas Nicodemos continua questionando. Então o próprio Jesus diz para Nicodemos, sabe o que é que o Pai vai fazer? Assim como a serpente foi levantada lá no deserto, quando os hebreus estavam murmurando do maná que descia do céu, e começaram a dizer, estamos fartos desse pão tão vil, Deus mandou serpentes ardentes, que começou a dizimar os hebreus. Os hebreus clamaram a Moisés, Moisés clamou a Deus, Deus então disse a Moisés, faça uma serpente, coloca numa haste de metal, todo aquele que olhar para a serpente será curado e não morrerá mais. E Jesus diz para Nicodemos, assim como a serpente foi levantada lá atrás,
mostrava para ele e dizia: assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Não haverá outro Salvador. Ninguém jamais precisará subir no madeiro novamente. O nosso Cristo já foi lá e já pagou o preço. Porque nós temos que entender uma coisa sobre a reconciliação. Na justiça de Deus, para se perdoar os pecados, era necessário derramamento de um sangue, de um homem reto, santo e justo. Somente Jesus cumpria todas essas exigências. Deus não poupou seu filho. O ato da reconciliação, Deus não poupou seu filho de ir na cruz, para morrer na cruz, derramar o seu sangue e nos reconciliar com ele, abrir o caminho para a salvação. Por isso que o ato da reconciliação de Deus não é a salvação, mas é o meio condutor, porque em João também diz: e todo aquele que nele crê será salvo. Aleluia, aleluia. Uma jovem na nossa igreja foi evangelizada, discipulada, se batizou e veio para Jesus. Quando ela veio para Jesus, ela estava envolta a trevas, distante de Deus, não sabia da reconciliação de Deus, estava pronta para se suicidar. Ela confessou para mim que ela iria se suicidar. Era promíscua. Ela tinha mais um grupo de amigas e amigos que eram vândalos na cidade. Uma moça linda de 22 anos. Depois que ela aceitou Jesus, e Jesus lavou, a perdoou, então ela subiu um dia no púlpito e foi dar um testemunho. Aí ela disse: a gente nasce, bebezinha, tão linda. Ela dizia: tão perfeita. Somos crianças tão lindas e perfeitas, mas vamos crescendo e vamos nos sujando, e vamos nos contaminando. Então ficamos feia. Aí Deus vem e nos limpa. Aleluia, aleluia. É esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus que está aqui nessa noite. Um pastor se incomodou muito numa igreja. Ele pastoreava um grupo de irmãs que eram muito envolvidas com oração. E tinha uma dessas irmãs que os irmãos comentavam que Deus revelava a vida das pessoas para ela. E ele ficou com medo daquela irmã revelar seus pecados de juventude, de passado. Talvez alguns não confessados. Enfim. Um dia ele se encorajou, chegou para ela e disse: irmã, ora a Deus, pede para Ele que pecados eu tenho que ainda preciso confessar. Ela disse: vou orar, pastor. Passou-se os dias. Ela encontrou o pastor novamente. Pastor! Ele se assustou. E ela disse: falei com Jesus a respeito do Senhor. É? E o que ele disse? Ele disse que ele não se lembra mais. Porque o sangue carmesim derramado naquela cruz, através da reconciliação, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Eu quero encerrar. Eu quero que vocês se coloquem em pé. Aleluia, Jesus. Tem um hino muito conhecido que diz, é um hino da harpa cristã, mas foi uma irmã americana que compôs essa canção que diz: tal como estou, eu venho a ti. Tal como estou, eu venho a ti, meu Salvador. É um hino muito bonito. Tem uma parte da música do hino que é uma ponte que diz: venho a ti, Deus, tão quebrado. Vem, Senhor, me receber. Eu venho a ti, Deus, tão vazio, para o Senhor me encher com teu poder. Eu venho a ti, Deus, tão quebrado, suplicar o teu perdão. Eu venho a ti, Deus, tal qual estou. Essa irmã que compôs essa canção, Satanás começou a gerar dúvidas no seu coração a respeito da salvação. E num dia ela estava bastante triste,
E ela começou a questionar: será que eu sou salva? Então o Espírito Santo ministrou no coração dela e ela compôs esse hino. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E que você falasse para Deus. Quando lá nos Salmos a gente lê que há um coração quebrantado e contrito, tu não rejeitarás, ó Deus. Eu gosto da expressão forte que diz: há um coração quebrado. Aleluia. Nós fomos reconciliados para com Deus. Mas tem muitas pessoas que sentem que não foram perdoadas. Algumas delas estão aqui nessa noite. E eu queria orar com você. Nós precisamos ir para Deus. Nós precisamos reconhecer o ato da reconciliação e ir para Deus, ir para a cruz, ir para o nosso Salvador. E como estamos, muitas vezes fedendo, muitas vezes féticos, cheirando mal. Nós os salvos, não os incrédulos. Nós os salvos deixamos Satanás no Maramachaia nos enganar com seus sofismas, com suas mentiras, com seus enganos, e nos afasta da graça e do perdão de Deus. Ele fala para nós, ele segreda. Escutem aos nossos ouvidos que nós não fomos perdoados, que Deus não nos ama, que Ele não nos vê, que Ele não nos conhece, que Ele não quer nada conosco. Nós estamos, às vezes falamos, mas eu estou aqui há mais tempo, ninguém me viu. Será que não basta as riquezas incontáveis da sua glória? Aleluia! Eu quero orar com você que se sente assim. Eu quero orar com você.